E a pesquisa Datafolha que está estampada hoje na capa da Folha de São Paulo, hein, Zé Paulo, Cláudio Humberto, Thaís Herédia, Rafael Colombo e ouvintes. Reprovação cresce para 38%. A região Nordeste puxou esse índice de reprovação do presidente Jair Bolsonaro. Uma pesquisa que retrata, né, uma diferença na percepção do brasileiro em relação ao mês passado, quando a pesquisa já apontava aí uma trajetória de crescimento. Mas o crescimento foi maior. A explicação dada por aqueles que elaboraram a pesquisa é a atitude do presidente, as declarações que foram dadas ao longo das últimas semanas em relação principalmente à região Nordeste. Teve aquele episódio, governadores de Paraíba, né, quando ele se referiu ao governador do Maranhão, o Flávio Dino. Então, a explicação que vem desse levantamento é essa, a respeito, então, das declarações, das atitudes do presidente em relação ao Nordeste. O Nordeste puxou a rejeição para cima do presidente Jair Bolsonaro, que é o presidente mais mal avaliado pela população num primeiro mandato desde Fernando Collor de Mello. É outro dado que o Datafolha traz hoje nessa pesquisa revelada, então, na capa do jornal Folha de São Paulo. Fora as bobagens que o presidente diz, né, algumas delas mais graves, outras menos graves, o governo não tem que estar olhando o negócio de pesquisa de desempenho não, né? Porque afinal de contas pesquisa é importante na época eleitoral. É importante sim, aí sem dúvida nenhuma ele tem que ficar de olho, né? Mas os governantes chegam ao poder exatamente para fazer o que deve ser feito, independentemente de aprovação ou não. Inclusive, tem a obrigação de fazer coisas que não são muito agradáveis. O nosso presidente, além de fazer isso, ainda xinga as pessoas, né? Acaba produzindo reflexos evidentes nos indicadores de pesquisa e tal. Mas essas pesquisas, durante o período de governo, embora sejam interessantes só para apontar erros e acertos, né, ou pelo menos indícios de erros e acertos, não são pesquisas que não têm, na minha opinião, grande relevância. Com relação a essas coisas, é preciso verificar também qual foi o peso da pesquisa. Eu tenho muita desconfiança de manipulação. Precisa ver onde é que foi que a pesquisa, qual foi o peso das capitais, se o peso foi mesmo ponderado, proporcional, conforme determinam ou recomendam as metodologias do gênero, mas de qualquer maneira não se pode negar que isso aí é bem possível que tenha acontecido mesmo, né? Com declarações, enfim, que foram interpretadas dessa ou daquela maneira, desfavoráveis ao Nordeste, o presidente tinha que passar por isso mesmo. Agora, sempre que ele vai na região, ele é recebido com muita festa, com uma multidão incrível, com multidões assim, sempre muito receptivas, etc. Enfim, é a vida. Eu acho que a coisa das pesquisas, elas ganharam relevância de 2015 para cá, porque no caso da ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, quanto mais ela perdia na avaliação, mais insustentável ficava a situação dela. A mesma coisa aconteceu quando a gente viu o ex-presidente Michel Temer ter a pior avaliação da história, né? 2%, 3% de aprovação, e ainda assim ele conseguiu manter uma agenda positiva no Congresso Nacional. Eu considero que as pesquisas são importantes, sim, são um balizador importante, talvez não para mudar nenhuma decisão de curto prazo dos governos, mas para ter um termômetro na temperatura da sociedade, sabe, Cláudio? Que eu acho que esse descasamento não pode acontecer. Pode gostar ou não do método dessa pesquisa, levar em consideração uma ou outra pesquisa, mas na medida em que você tem ali alguns institutos fazendo essa leitura, medindo a temperatura da sociedade com relação aos governos, isso serve como um balizador do que está dando certo, do que está dando errado, né? A gente ainda tem uma situação econômica grave, especialmente do ponto de vista do desemprego, né? Na sexta-feira a gente viu que a taxa de desemprego caiu no trimestre encerrado em julho, tem números relevantes ali, mas ao mesmo tempo mostra que a qualidade do mercado de trabalho piorou bastante com o aumento da informalidade. Eu costumo comemorar esse dado mesmo assim, mesmo levando em conta o aumento da informalidade, porque quem está passando dificuldade e acaba encontrando uma fonte de renda, ganhando menos do que ganhava no emprego anterior,
anterior, acaba trazendo alívio para as famílias. Mas, de qualquer forma, as pesquisas de opinião, elas têm esse intuito, né, de manter um olhar na temperatura da sociedade. Se isso vai demover, por exemplo, o Congresso Nacional, que não aconteceu no governo de Michel Temer, né, que mesmo com a péssima aprovação dele, ele conseguiu mudar a legislação trabalhista, conseguiu impor o teto de gastos, conseguiu fazer mudanças relevantes, ainda assim serviu, por exemplo, como um termômetro importante para a renovação do Congresso Nacional, para dizer, olha, essa política que está aí não será abençoada novamente pelas urnas, e foi exatamente o que aconteceu. A pesquisa então, acho prudente, né, levar em consideração o que o termômetro está mostrando. Eu acho que tem duas coisas que estão alinhadas aqui. A primeira delas é o funcionamento mais eficaz, mais eficiente da economia, né? Para que a economia funcione de forma mais eficiente, mais eficaz, é fundamental, entre outros aspectos, que as pessoas tenham confiança naquilo que está sendo feito pela equipe econômica, especialmente naquilo que está sendo feito pelo comandante da equipe econômica, que é o presidente da República. No Congresso Nacional, o governo obteve uma série de vitórias importantes, a maior delas a reforma da Previdência, teve a MP da Liberdade Econômica, tem a reforma tributária andando, mas me parece que ainda falta alguma coisa a mais. Os investidores, aqui eu não estou me referindo àqueles que especulam, mas naqueles que querem gerar emprego efetivamente, esperam que o ambiente no país se torne um pouco mais seguro do ponto de vista político para efetivamente darem nota 10 ao governo nesse quesito e investirem aquilo que as pessoas esperam que eles invistam por aqui. Falta, me parece, um pouquinho mais de confiança na estabilidade emocional do presidente Jair Bolsonaro, que passa o tempo todo dando canelada em todo mundo e cria um ambiente desfavorável para um investimento a longo prazo por aqui, embora se a economia efetivamente passar a dar resultados mais concretos, acho que isso acaba ficando em segundo plano. E no momento em que a economia se recuperar de uma vez por todas, em que as pessoas começarem a notar algum aumento de renda, a notarem a perspectiva de ficarem empregadas, de não ter que se virar por conta própria, me parece natural que a aprovação ao presidente Jair Bolsonaro também aumente, em detrimento de qualquer grosseria que ele cometa. Mas acho que nesse momento aqui, as grosserias que ele comete e mensagens autoritárias que ele emite parecem ter mais gravidade do que efetivamente tem. Tem um dado importante na pesquisa de hoje: ele perdeu apoio entre os mais escolarizados na região sul, que foram aqueles que deram a maior vantagem a ele em relação ao adversário na eleição do ano passado, e perdeu apoio, não tinha tanto assim, mas perdeu ainda mais apoio entre os menos escolarizados e mais pobres da região Nordeste. Desnecessário lembrar que são aqueles que mais sofrem durante uma crise econômica como a que nós estamos atravessando. Ontem, o jornal o Globo anunciou uma proposta do governo federal de reformulação do Bolsa Família. É a maior reformulação do Bolsa Família em 15 anos, que ampliaria o número de pessoas atendidas. Vai ser feita a partir de uma pesquisa encomendada pelo atual governo para o IPEA, uma proposta que deve unificar programas e cortar benefícios para brasileiros de maior renda, como abono salarial e deduções no imposto de renda. Com a economia desse dinheiro, do abono e da dedução do IR, seria possível ampliar a cobertura do Bolsa Família e criar um benefício universal para todas as crianças e adolescentes brasileiros, o que seria fundamental para o presidente Bolsonaro também furar esse bloqueio político que existe para a entrada dele no eleitorado nordestino, né? Agora, então, uma notícia dessa causa um certo tumulto aí entre aqueles que recebem o Bolsa Família, porque pela posição inicial do presidente até em campanha, o Bolsa Família não era um programa dos mais simpáticos a Bolsonaro, né? Mas mesmo assim, é o programa que tem a maior eficácia do ponto de vista do atendimento às famílias pobres, né? Mas ele instituiu o 13º, né? Não é? Exato, não exato. Fazendo uma comparação aqui, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, tem um orçamento próximo de 60 bilhões por ano. É o dobro do Bolsa Família, que é uma transferência direta de renda para quem realmente é pobre, né? A gente sabe que o BPC
Ainda tem muita gente que acumula benefícios, que tem outras fontes de renda. Ainda, é porque falar de pobre no Brasil, a gente tem que ter cuidado, porque parece que a gente está botando todo mundo no mesmo saco. Quem vive com 1 ou 2 salários mínimos nesse país, nas grandes metrópoles, passa muita dificuldade, porque o custo de vida é altíssimo. Então tem que ter muito cuidado entre aqueles que... O Bolsa Família, por exemplo, o critério é renda de até R$ 178 por mês. Imagina, como é que a gente pode imaginar uma pessoa que sobrevive com R$ 178 de renda por mês. Então, esse pacote do Bolsa Família, além dele fazer sentido econômico, porque está provado que a transferência de renda promovida pelo Bolsa Família, reconhecido internacionalmente, tem sido de maior eficácia para a redução da pobreza, esse é um ponto. E o segundo ponto que está na contrapartida é a revisão desses benefícios, abono salarial e a dedução do imposto de renda, que parece uma afronta a nós que pagamos imposto e deveríamos receber um sistema de saúde que nos atendesse. Isso não acontece, então a gente recorre à saúde privada, mas ainda assim, na situação que a gente vive, assistir a esse benefício em detrimento de quem está na outra ponta da extrema pobreza é a gente aceitar a desigualdade do país como ela está hoje. Então, é um Tudo acerto. bem se os políticos pensassem assim também, né, Thaís? Mas eles não abrem mão de nada, né? Mas é um acerto. Se o eles governo gastam 157 mil de dentista e nós pagamos. Agora eles querem impor, mas se o país conseguir avançar média na questão do Bolsa Família, vai ser um ponto importante para o governo Bolsonaro. Mas está avançando, né? É preciso lembrar, porque nessas horas a gente esquece, né? É preciso lembrar que o Bolsonaro foi quem criou o 13º do Bolsa Família. Isso vai produzir reflexos, com toda certeza, né, junto, sobretudo, a essa população de baixa renda que sofre tanto na crise econômica e também onde cresceu, segundo essa pesquisa aí, né, onde cresceu a desaprovação do governo. Isso aí haverá impacto. E a economia, a sensação que a gente tem conversando com pessoas de classe média, do nosso círculo, né? Pelo menos aqui em Brasília, é assim, muita gente não gosta das coisas que o Bolsonaro afirma, do comportamento dele, etc. Mas é assim, olha, se ao final do período ele tiver agido corretamente na área da economia, se a economia reagir bem, como se espera que reaja, não tem. Se você levar em conta o que dizem os especialistas, se eles são mesmo bons no que dizem, né, no que fazem, no trabalho deles, tem que reformar a Previdência, está aí a reforma da Previdência, tem que fazer reforma tributária, está aí a reforma tributária. Tinha que ter feito a reforma trabalhista, está aí a reforma trabalhista. Tem que ser feita uma série de coisas que estão sendo feitas, né? É preciso dar tempo ao tempo. O governo está aí há menos de 8 meses, né, que o presidente assumiu o seu governo. Que ele promova, que ele faça essas coisas, que faça afirmações das quais a gente não gosta, faça muita espuma, isso é próprio mesmo do estilo político de cada presidente. O que importa mesmo é o resultado do seu trabalho. Hoje a gente está vendo aí no noticiário de hoje, eu até esperava ver aqui na manchete, a redução de 22% nos crimes no primeiro semestre de 2019. Uma redução, puxa vida, quase 1/4 dos crimes ocorridos até o ano passado caíram, desapareceram, né? Uma redução bastante significativa. A gente tem lembrado aqui que isso tem muito a ver com os investimentos pesados que foram feitos em segurança pública nos últimos 2 anos. Mas o fato é que há aí uma redução. As pesquisas já não dão à questão de segurança pública e também por exemplo, de corrupção, o peso que tinha antes, né? Há um entendimento de que o atual governo não rouba, o que já é também um avanço extraordinário. Muita gente atribui os lucros, por exemplo, verificados, já apontados 190 bilhões, eu acho que 190 milhões do BNDES, o lucro de 5,3 bilhões ou 5,2 ou 5,3 bilhões ou mais, não sei, por aí, da Eletrobras, uma estatal que só dá prejuízo, de repente pararam de roubar. Só o fato de haverem parado de roubar já certamente impactou não só na confiança na empresa, mas também no seu resultado. Quer dizer, há coisas do ponto de vista da economia
enfim, estão ali acontecendo, né? O ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, que é considerado por muita gente o melhor dos ministros do governo, ele já anunciou que, eu acho até que durante a entrevista ao Canal Livre, salvo engano, não sei, mas ele já afirmou, já anunciou que a previsão é repassar a iniciativa privada até 2022, portanto, até o final desse primeiro governo de Jair Bolsonaro, se é que vai haver outro, mas enfim, pelo menos desses primeiros 4 anos, até o final deste governo, haverá projetos logísticos, né? Vai ser repassada a iniciativa privada, vão ser repassados projetos de logísticos que somam 208 bilhões de reais em investimentos ao longo dos contratos, a maior parte deles na área de rodovias, além de leilões de aeroportos, ferrovias, portos, etc. Enfim, as coisas estão acontecendo, estão sendo criadas condições legais para que a economia finalmente, tire o pé da lama. Se isso acontecer, e a gente espera que aconteça, aí todas essas espumas, essas declarações, as caneladas do presidente, isso vai ficar absolutamente para trás e irrelevante.